Dentro do mercado de criptomoedas e do mercado financeiro, sempre existem duas opções. A primeira é a que você acredita e a segunda é a que o mercado acredita. E essas opções são sempre, claro, subir ou cair. Nesse momento, tem muita gente mais otimista com o mercado de criptomoedas do que pessimista. Quando nós temos uma situação assim, quando mais pessoas estão apostando em um lado, normalmente o homem composto, o mercado, o smart money, os institucionais, chame do que você quiser, está do outro lado. Eu fiz um vídeo aqui recente falando sobre giro de capital, inclusive vou fazer um vídeo mais detalhado explicando como que esse giro de capital funciona segundo a metodologia Richard Wyckoff, que é uma das metodologias que eu uso para fazer a minha análise gráfica. Mas sim, podemos ter agora alguns sinais de que o Bitcoin já atingiu o topo histórico desse bull run. E eu vou tentar mostrar para vocês por que isso pode ser uma possibilidade. Bora lá ver gráfico. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e eu já falei diversas vezes aqui no canal que é sempre importante você ter duas estratégias. Uma para o que você realmente acredita que o mercado vai fazer, então nesse caso o mercado vai subir, e outra para que você acredita que o mercado não vai fazer, nesse caso para que o mercado vai cair. Então se você tem ali as duas estratégias, você consegue cobrir independente para onde o mercado vai, você tem a estratégia ou perde um pouquinho ou passa a se valorizar ali, passa a ganhar, ter um lucro com a outra situação que você não estava esperando. Enfim, a sua estratégia tem que cobrir sempre os dois lados. E nesse momento, pessoal, sim, tem mais pessoas apostando que o mercado vai cair. Nos últimos 3 dias, a gente vê o shorts aumentando. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ali entrar no mapa de calor para a gente dar uma olhada. Como que está o mapa de calor no nosso querido Bitcoin. Antes de eu entrar aqui, pessoal, vou deixar muito claro que eu não sou investidor, tá? Não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou comentar nesse vídeo como uma recomendação de investimentos. Eu venho aqui trazer a minha pesquisa e o que eu estou fazendo com o meu portfólio. Você pode usar esse vídeo como mais informações para a sua pesquisa para ver se é relevante ou não. Bom, a gente consegue ver aqui, ó, eu gosto de olhar mapa de calor de 3 dias, tá? A gente já consegue ver que sim, tem mais liquidez nesse momento, ali para cima dos 120 mil dólares. Então você começa ali, ó, 119, 120 tem bastante liquidez e vai subindo até 121, 121,5, até lá a casa dos 122,5, basicamente até o nosso topo histórico. Então sim, nos últimos 3 dias mais shorts foram abertos do que longs. Ainda temos aqui liquidez para baixo no 115, 114 até os 113 e 300. Temos sim zonas de liquidez. Se nós olharmos aí para um prazo um pouco maior, vamos olhar para o prazo de 2 semanas. Por que 2 semanas? Porque 2 semanas faz que o Bitcoin explodiu e conseguiu superar o seu topo histórico. Se nós olharmos para 2 semanas, repare que a liquidez está muito maior lá para baixo. Ou seja, ainda temos muita gente alavancada desde lá os 115, tá vendo? Olha, desde lá dos 115 até lá embaixo na casa dos 106, tem muita alavancagem, pessoas apostando em alta infinita, pessoal. Quando tem bastante gente apostando para um lado, o mercado tende a ir para o outro. É assim que o homem composto trabalha. Inclusive, dados on-chain já mostram sim que esse capital está rotacionando. Uma das fases mais importantes, eu vou mostrar para vocês aqui, uma das fases mais importantes da metodologia Richard Wyckoff é exatamente essa transição de capital entre o varejo e o homem composto. Tá bom? Vamos tentar achar aqui, ó, uma imagem legal para mostrar para vocês. Eu estava até pesquisando aqui já. Essa daqui parece ser até uma imagem legal, mas acho que a anterior, essa daqui, ó. Essa daqui parece ser legal. Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, eu acho que vocês estão vendo aí, então. Bom, se ficar ruim, pessoal, deixa eu tentar aumentar aqui. Pronto. Agora acho que vai ficar melhor para a gente ver. Tá aí grande na tela. Bom, basicamente, isso aqui é uma zona de distribuição da metodologia Richard Wyckoff. Eu fiz um vídeo aqui para vocês falando lá atrás, a semana passada, de que eu ainda achava que o Bitcoin iria visitar mais uma vez um topo histórico e de que nós não tínhamos ainda cravado o topo histórico, coloquei ele ali em 128 e tal, 127, alguma coisa assim.
Por quê? Porque eu achava que nós ainda estávamos ali na fase B do mercado, que é exatamente essa fase onde nós fizemos um uptrust, e o uptrust foi em 123 mil dólares, e de que ainda teríamos um uptrust AD, que é um uptrust after demand, ou seja, vai ali mais uma vez testar o topo histórico para o homem composto, vai ali mais uma vez testar o topo histórico para ver a demanda que tem naquele mercado, para ver o quanto as pessoas ainda estão dispostas a pagar por aquele ativo, para depois sim a gente vir com o despeso. A gente, eu digo o homem composto, o mercado, o smart money, o institucional, enfim, chame do que você quiser. No método Richard Koff, ele chama de homem composto. Então sim, eu acreditava que nós não tínhamos feito ainda o uptrust AD. Porém, com novos dados, pessoal, com essa semana, com o Bitcoin lateralizando, o capital já rotacionando, opa, desculpa, eu tô falando muito perto do microfone que vai ficar depois ruim, o capital já rotacionando da mão do homem composto para o varejo, sim, dados on-chain já mostram que o dinheiro está indo para a mão de pessoas que são novas no mercado. Essas pessoas não sabem o que fazem. Então, nesse momento, o que pode já ter acontecido, eu vou mostrar para vocês o gráfico, é de que o uptrust que nós tivemos foi lá quando o Bitcoin bateu 112 mil. Por quê? Porque no momento que o Bitcoin bateu 109, lá atrás, lembra? Lá em janeiro, ó, ele bateu 109, depois ele caiu bastante, lembra? Foi lá buscar sign of weakness, que é sinal de fraqueza, foi ali na fase B, buscar os 74 mil dólares, depois veio para a fase B ainda no uptrust, ali em 112, caiu novamente ali próximo dos 99 mil dólares, ou seja, teve aqui próxima daquela zona onde nós vimos, depois ele foi para 98, depois subiu um pouquinho para 106, caiu para 99, lembra? E aí veio subindo até o uptrust AD. Nesse caso, o uptrust AD teria sido 123 mil dólares. E o que mostra que isso está acontecendo é exatamente essa fase C, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Deixa eu já trazer a gente aqui para dentro do gráfico para ver se eu consigo tentar mostrar para vocês que sim, podemos já ter alcançado o topo de mercado. Vamos lá. Eu deixei aqui para vocês, inclusive a gente desenhou, né? Da outra vez que nós conversamos sobre o Bitica, eu desenhei aqui, ó. Tá lá, ó. Tinha colocado lá em 127.500. Então a gente falou, olha, sign of weakness foi ali em 97 e tal. Depois ele veio no uptrust aqui em 123, vai cair um pouquinho para voltar a visitar ali a casa do 108 e depois vai bater mais uma vez lá no uptrust AD. Isso que nós tínhamos conversado. Porém, se o nosso uptrust foi aqui atrás na casa do 112, ou seja, nós temos aqui o uptrust, enquanto o BC foi ali atrás, tá vendo? Lá atrás, o sinal de fraqueza foi aqui desse lado, o AR foi aqui. Veja como as coisas batem, pessoal. Veja como as coisas batem. Nós teríamos, nesse caso, o uptrust aqui e o nosso uptrust AD aqui. Se isso acontecer, pessoal, se realmente nós já tivermos essa fase de uptrust AD aqui, voltando ali, ó, eu não vou conseguir colocar a imagem. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Não, não tem. Voltando aqui, repare que, uma vez que ele atingiu o uptrust AD, ele lateraliza nessa região, que é a região de distribuição, que é a região onde o homem composto troca o seu capital, troca os seus ativos por capital, por dinheiro, né, em carteira, enquanto o varejo entra com dinheiro comprando esses ativos. E repare que nessa fase, depois de atingir o topo do uptrust AD, ele lateraliza, caindo um pouquinho, ele volta a bater ali e cai, volta a bater mais fraquinho e cai, e aí vem a paulada. E pessoal, não se enganem, não se enganem. Dá uma olhada só nesse gráfico aqui, ó. Eu vou voltar as coisas que o jeito que ela... Opa. Aí.
dá uma olhada nesse gráfico aqui e vê se não é... Eu vou mudar isso aqui de cor para a gente não perder esse histórico aqui, tá? Vou colocar isso aqui cinzinha, beleza, pronto, temos ele em cinza, porque eu quero mostrar para vocês um outro cenário. Dá uma olhada aqui, ó, o ativo bateu aqui no topo, caiu, voltou aqui, certo? Caiu, voltou aqui e está aqui. Repare nessa figura gráfica, olha essa figura gráfica especificamente. Tem um topinho lá em 123.200. Voltou um topo um pouco mais baixo em 121. Caiu. Voltou de novo em um topo em 119,20, quase 120. Galera, dá uma olhada ali na fase de teste. Dá uma olhada aqui. Eu vou aumentar para vocês. Essa fase aqui. Dá uma olhada nisso. Parece ou não parece a fase de Uptrust AD? Parece ou não parece a fase onde nós já atingimos um topo, caímos, voltamos próximo do topo, caímos, voltamos próximo daquele segundo topinho e vamos cair. Repare que aqui seria 123 mil, ele caiu, voltou para 122, 121 ali que a gente viu, caiu, voltou para 120, 119.800 e agora está aqui em 118. A paulada vai vir, certeza. Se nós estivermos tanto no Uptrust como no Uptrust AD, não interessa. A paulada vai vir, ela vai acontecer, a queda é iminente. Nós vamos ter queda no Bitcoin, isso já não tem ninguém com dúvida. O Bitcoin vai cair. Agora, se ele vai cair para 112 e voltar a subir lá para o topo, aí é que ninguém sabe. Porque das duas, uma, pessoal. Para 112, 113... é bem provável que o Bitcoin caia, tá? Eu não sou o dono da verdade, não sei ler o futuro e não sei se ele vai chegar a cair para 112, 113. Ele pode simplesmente bater no 114, 115 e explodir, voltar a subir e pronto, a gente está realmente na fase UT e ele vai mais uma vez visitar o topo histórico. Porém, eu não compro se cair para 114, então fora. Para 112, aí eu compro. Por quê? Porque independente se nós estivermos na fase UT ou na fase UT-AD, se ele cair para 112, se nós estivermos na fase ainda B e ele ainda vai visitar o topo histórico, 112 é uma excelente compra e ele vai lá para 128, 130, 140, sei lá para onde o Bitcoin vai, para ter o Uptrust AD. Se ele não estiver na fase B, estiver na fase C, ainda assim ele caindo para 112, ele vai ter o último teste ali para cima. Então nós teríamos ali o LPSY mais uma vez, ou seja, eu comprando 112, ele sobe um pouquinho, aí é onde eu vou analisar. Tem força compradora ou não tem força compradora? Se tiver força compradora, ele vai me mostrar que sim, ainda teremos a fase UT-AD. Não tem força compradora, eu jogo o meu stop por 0 a 0, faço essa operação sem lucro, não tem problema, mas aí eu tô fora, porque é bem provável que o Bitcoin depois vai perder a casa dos 112 e cair lá para baixo. Eu, honestamente, nesse momento, pessoal, eu já acredito mais nessa fase. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Se nós entrarmos aqui e olhar para o Bitcoin, lá atrás eu fiz essa figura gráfica para vocês. Estou no gráfico mensal do Bitcoin, pessoal. Gráfico mensal, um gráfico extremamente importante, um gráfico majoritário. Ou seja, tudo a favor desse gráfico, a maior figura gráfica que nós temos nesse momento é o gráfico mensal. Você pode olhar para gráfico de 3 meses, gráfico de 6 meses, enfim. Eu gosto de olhar para gráfico mensal. E repare que, olha o que chama atenção no gráfico mensal. Volume decrescente. Segundo o Richard Wyckoff, volume comprador decrescente, sinal de fraqueza, sinal de que o ativo está exausto, a força compradora já não existe, está no seu topo. Ou seja, a partir de agora, a força vendedora tende a ganhar mais força e vender mais do que compradores, porque já atingiu a exaustão. Fora o sinal de volume. Richard Wyckoff usava muito volume, tá? E eu acredito muito nessa metodologia. Fora o sinal de fraqueza no volume. RSI, preço subindo, RSI já com divergência, apontando para baixo.
qualquer queda aqui nós vamos deixar divergência. Por quê? Porque o preço aqui está atingindo o novo topo, enquanto o RSI não está em novo topo. Repare aqui, ó, ele está para baixo. Tá vendo? Esse topo aqui está para baixo desse. Enquanto aqui no preço, não, nós estamos mais acima. Divergência no gráfico mensal. Já sobrecomprado, 72 no gráfico mensal. Todas as vezes que nós atingimos sobrecompra no gráfico mensal, foi queda. Aqui, óbvio, foi extrema compra, né? E caiu bastante. Mas estamos aí muito próximo do topo. Independente se ele bateu o topo ou não, pessoal, próximo desse topo, certeza que nós estamos. Nós só estamos tentando aqui adivinhar se ele já atingiu o topo ou ainda tem o fôlego para ir buscar mais uma última pernada. Bom, eu ainda acredito nessa última pernada na casa do 127. Jogo mais fichas ali nessa opção, que seria a opção de, vamos lá, se nós formos colocar em porcentagem, eu acho que está, sei lá, 70% a 30%, vai. 70% eu acreditando que sim, vamos bater 127, 128, contra 30% acreditando que não. Mas essa probabilidade de 30% ela aumenta a cada dia, tá? E eu vou mostrar mais indicadores que mostram isso. Bom, gráfico mensal, temos aí essa figura que o Bitcoin, pela primeira vez na história, rompeu a figura para cima. E a parte interessante é que normalmente essa figura rompe para baixo. Ou seja, Bitcoin nesse momento rompendo para cima. Só que no gráfico mensal, pessoal, ele rompeu para cima e ainda não fechou. O que significa que 80% dos rompimentos são falsos. O Bitcoin já tentou esse rompimento lá atrás. Olha aqui. Falhou. 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 Falhou aqui. O que me garante que dessa vez ele vai romper? Claro, quanto mais vezes a gente testa uma resistência, maior a probabilidade de nós conseguirmos romper essa resistência. Porém, pessoal, não dá para negar que figuras gráficas também são figuras onde os traders estão de olho. E segundo essa figura, a maior probabilidade é rompimento para baixo. Quando você tem uma cunha ascendente, megafone invertido, enfim, essas figuras tendem a romper para baixo. O que eu não faço nesse momento? Comprar Bitcoin, porque independente se ele vai romper ou não para baixo, a maior probabilidade é de que nós, no topo da figura, com gráficos esticados, no gráfico mensal sobrecomprado, se nós formos para o gráfico semanal, já tem divergência. Olha isso daqui. Já tem divergência no gráfico semanal, preço subindo, RSI caindo, dados on-chain, o capital rotacionando da mão do mercado para a mão de varejo, sardinhas, tem gente que gosta de chamar, eu acho extremamente pejorativo e patético quem fica usando isso, mas chame aí do que você quiser, indo para a mão do varejo. Gráfico diário, se nós formos para o gráfico diário, pessoal, também super esticado, gráfico diário ali batendo sobre compra. Aí tem muita gente que vai falar, mas filé, nós temos uma figura de bandeira de alta no Bitcoin. Se nós formos para o gráfico semanal, é nítido aqui uma figura de bandeira de alta, certo? Olha lá. Olha a bandeirola bonitinha se formando. Tá aqui, certo? Bandeira de alta no Bitcoin. Realmente, temos uma bandeira de alta no Bitcoin. No gráfico semanal, no gráfico diário, também formando uma bandeira de alta. E realmente, pessoal, eu ainda acredito que sim, teremos aí uma última pernada. Por isso que eu estou colocando minhas fichas em 70 versus 30. Mas como eu falei no começo do vídeo, você tem que trabalhar sempre com as duas possibilidades. Porque se eu estiver errado e o Bitcoin não for buscar os 127 mil, eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber o que eu vou fazer caso o ativo não atinja o que eu estou esperando, não faça o movimento que eu estou esperando. E se o Bitcoin não fizer o movimento que eu estou esperando, eu não quero ficar dentro dele. Se ele mostrar fraqueza e cair bastante, eu quero estar fora do mercado. E tem sim indícios de que sim, o Bitcoin está no topo, o Bitcoin está com gráficos totalmente esticados, sobrevenda em gráficos maiores, figuras mostrando que vamos ter queda, dados on-chain mostrando que o capital está rotacionando. E outra coisa que mostra que sim, Bitcoin pode cair bastante. Temos aqui a dominância do nosso querido Bitcoin. Dominância esticadíssima. Chegou a bater lá, ó, 10. Chegou a bater 10. Que significa isso? Que sim, tivemos ou estamos
em uma out season, o Bitcoin dominando o mercado, despencou a sua dominância lá para 10, mostrando que nesse momento as altcoins ganharam mais força do que o Bitcoin, mas enquanto isso aconteceu, o Bitcoin ficou paradinho. Bitcoin ficou paradinho em 118 mil, certo? Pode pegar aí o histórico. Se você voltar aqui, ó, só no gráfico diário da dominância. Se nós voltarmos ali para o dia 4 de julho, onde o Bitcoin atingiu o seu topo histórico, de lá para cá, o Bitcoin ficou paradinho, rotacionando. Ficou paradinho, foi para 115, filé, 116. Cara, num gráfico majoritário, isso é paradinho. Ele ficou ali naquela região. Se eu voltar ali para a figura do Richard Wyckoff, repara ali, ó. Ele tá dentro daquele caixote. Ele tá aqui, ó. Foi lá, bateu 123, voltou para 115, 116, 120. É um caixotinho. É este caixotinho vermelhinho aqui que você está vendo. Então, sim, ele está lateralizando o que o Richard Wyckoff chama de zona de distribuição. Muita gente chama de caixote, lateralizando, enfim. Tem duas fases que isso acontece: acumulação e distribuição. Topo de mercado, distribuição, fundo de mercado, acumulação. Eu já venho falando para vocês em diversos vídeos que eu acho sim que estamos em zona de distribuição. Richard Wyckoff mostra isso claramente, a figura está se repetindo, dados on-chain já mostram que isso está acontecendo, a out-season mostra que sim, isso está acontecendo, porque o pessoal, a out-season não acha que são novas pessoas entrando no mercado e comprando altcoins, não, é o mesmo capital que nesse momento rotaciona do Bitcoin para dentro das altcoins, começando pelo Ethereum. Nós vimos o Ethereum atingindo o topo de mercado, inclusive fizemos vídeo falando sobre Ethereum. Olha essa figura gráfica do Ethereum, vê se isso daqui não é topo. O Ethereum vai para 200 mil, o Ethereum vai para 10 mil dólares. Vai, em algum momento eu acho que o Ethereum vai para 10 mil dólares. Mas olha o que está acontecendo com o Ethereum. Olha essa figura. Me fala isso daqui de novo. Me fala se uma figura dessa não traz queda. O Ethereum nesse momento rompeu para cima, uma figura que tende, até nesse caso parece uma bandeirola, né? Que vai ter rompimento para cima sim em algum momento, mas eu acredito em mais lateralização. Ou seja, nós temos espaço aqui nessa figura para vir aqui, ó, pumba, bateu aqui no fundo, subiu, fundo, subiu, fundo, subiu até chegar na ponta dela e romper. Nesse momento, ele está no topo da figura, então eu não compro o Ethereum agora. Mas o Ethereum vai para 10 mil, você falou, então por que você não compra aqui? Porque está tudo esticado. Olha aqui, sobrecompra no gráfico semanal, vai para o gráfico diário, sobrecompra extrema no gráfico diário, vai para gráficos menores, tudo sobrecomprado, agora despencou até, né? Mas tá vendo, ó, já divergência, vai para gráficos maiores, divergência para todo lado, ó, divergência. Então, pessoal, eu tô falando para vocês já há alguns dias. Estamos com indicadores que o mercado pode ter atingido um topo provisório. Esse topo não é o topo histórico do mercado. O Bitcoin ainda vai passar algum dia de 123 mil, eu não tenho sombra de dúvida disso. Mas não cai em narrativas acreditando que o Bitcoin agora vai para a lua, de que vamos a 150 mil dólares de uma vez só. Não, não vai. O mercado anda em ondas. E a última onda que ele fez foi uma onda agressiva para cima. Após uma onda agressiva para cima, pessoal, o que vem? Uma para baixo. Se ela vai ser agressiva ou não, a gente não sabe. Eu não quero estar dentro do mercado quando a onda para baixo começar. E ela está começando. Os indicadores esticados tendem a ir buscar frieza, tendem a ir lá para baixo, bater em sobrecompra, em sobrevenda, lá para depois voltar a subir. Eu compro quando está em sobrevenda. Eu não compro quando está em sobrecompra. Nesse momento está tudo sobrecomprado. Capital rotacionando, saindo do Bitcoin, indo para o Ethereum. Isso já aconteceu. Então vamos lá. Vários indicadores mostrando que o Bitcoin atingiu o topo. Capital rotacionando do Bitcoin depois de atingir o topo histórico para o Ethereum. Já aconteceu. Ethereum atingindo o topo histórico na figura gráfica, já com gráficos esticados, mostrando que agora o capital está rotacionando para outras altcoins. Qual altcoin? Solana. Se você pegar o gráfico de Solana, Ethereum está caindo 3,48%, enquanto Solana está caindo 0,15%. O que isso mostra? Mostra que Solana, nesse momento, está mais forte do que o Ethereum. Se nós pegarmos o gráfico de Solana, olha aqui, no gráfico diário, há 2 dias, Solana vem ganhando força em relação ao Ethereum. Ou seja, Solana, nesse momento, está mais forte.
Nos últimos 2 dias, Solana está mais forte. Ela caiu lá, ó, bateu em sobrevenda no gráfico diário em comparação com o Ethereum e agora está mais forte. Nós fomos para o gráfico semanal. Solana ainda está lá embaixo, ó. Se segurou aqui nessa resistência e agora tende a vir buscar essa resistência. Então se eu fosse comprar algum ativo nesse momento, eu compraria Solana e não mais Ethereum. Solana ainda pode valorizar um pouquinho. Não estou falando para você comprar Solana, tá? Muito pelo contrário. Eu tô fora quase do mercado, tem algumas altcoins, porque para mim, esse momento, mesmo que Solana se valorize, a valorização de Solana tende a ser pequena. A gente pode até colocar aqui, ó, no gráfico de Solana. Vamos ver como é que tá. Gráfico semanal ainda não está sobrecomprado. Gráfico diário já está sobrecomprado, está em 80. Eu não compro um ativo sobrecomprado, então eu não vou comprar Solana, não tem como. Mostrando uma bandeira de baixa, olha, figura que tende a romper para baixo. Não compro. Porém, pessoal, quando o capital começa a rotacionar assim, ele vai para altcoins menores. Então já passamos aí por várias fases. Fase de acumulação, o preço subiu, topo histórico, o capital rotacionando, segunda maior moeda valorizando em relação ao Bitcoin, já aconteceu. Agora moedas com market cap um pouco menores começam a ganhar força em relação ao Ethereum e ao Bitcoin. Está acontecendo. XRP, Solana, já está acontecendo, pessoal. Qual que é a próxima fase? Meme coins, altcoins menores começam a ganhar muita força. E aí nós temos o final da alt-season, final de ciclo. Veja que tem vários indicadores que mostram que nós estamos no final do ciclo. Se o Bitcoin vai subir ou mais ou não, ninguém sabe. Eu tenho que trabalhar com as duas hipóteses. Nesse momento não compro Bitcoin, nesse momento não compro Ethereum, nesse momento não compro Solana. Tudo esticado, tudo mostrando que estamos no topo. Eu tenho sim algumas altcoins na minha carteira que eu ainda acho que podem trazer boas valorizações, entre elas a I16Z. Eu inclusive já fiz vídeo falando sobre elas. Vou fazer um vídeo exclusivo sobre a I16Z. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui, ó, gráfico diário de I16Z ainda não está sobrecomprado. Estamos nessa figura aqui que está bem ruim de ver, certo? Vou até limpar isso aqui um pouquinho. Está muito ruim isso aqui de ver. Estamos nesse canal, olha aqui, onde o ativo ainda está na parte de baixo do canal, numa tendência de alta no gráfico diário, a gente consegue ver nitidamente fundos mais altos, topos mais altos. Gráfico semanal, ainda lá embaixo, certo? Ainda lá embaixo, repare aqui. Tendência de alta. Fundo mais alto. Ainda não temos o topo mais alto. Ou seja, o que eu espero para esse ativo? Eu espero que esse ativo, nesse momento, busque um topo mais alto. E é por isso que eu tenho aí 16Z na minha carteira. Não é porque eu acho que o Bitcoin vai a 200 mil, porque o Ethereum vai a 10 mil. Não. Simetria, análise gráfica, esse ativo está me mostrando que está sim barato e que pode se valorizar em relação a outros ativos nesse momento, e é por isso que eu tenho ele. Beleza? É isso, pessoal. Podemos sim já ter atingido o topo de mercado, podemos sim agora ter uma correção muito grande, eu digo de novo, voltar para casa dos 90, 80 mil dólares a unidade do Bitcoin. Mercado financeiro, topo também, Nasdaq está em topo, S&P 500 está em topo. Quando tudo está em topo, pessoal, está todo mundo lindo, maravilhoso, todo mundo acreditando em alta infinita, é aí que vem a paulada, é aí que o negócio despenca. Então tomem muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado, está muito arriscado. Mas eu quero saber de você, o que você acha? O mercado ainda vai atingir um novo pico? Vamos ter altas ou vamos agora cair? Eu, sinceramente, ó, 22 de julho, eu até dia 30 de julho quero estar 100% fora do mercado. Inclusive, já comecei a colocar parte do meu capital em ouro. Sim, estou rotacionando meu capital para ouro. Eu li uma notícia essa semana de que a China está acumulando ouro como nunca fez antes. E eu, meu amigo, se tem um institucional desse tamanho comprando ouro, eu não quero ir junto com o varejo, eu quero ir junto com o homem composto. E nesse momento, o homem composto está preservando o seu capital. Tome cuidado com o seu capital. Eu já falei para vocês, eu prefiro ficar fora de uma alta do que dentro de uma grande queda. Podemos ter uma grande queda chegando.
Então eu não quero estar dentro dela. Tenha cuidado você também com o seu capital. Proteja ele nesse momento. Faça uma estratégia de você entrar no mercado. Coloque o seu stop loss muito próximo para você não perder muito dinheiro. Beleza? Mas deixa aí no comentário o que você acha, que eu quero saber também. Estou curioso. Se você ficou até aqui, curtiu o vídeo, achou relevante, deixa o gostinho. Clica aí nesse botão de gostou. E claro, comenta para me ajudar. Tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito. Cara, ativa essa merda de sininho. Se inscreve no canal, é de graça. Você não vai pagar nada. Eu faço vídeo aqui diariamente trazendo atualizações sobre criptomoedas, beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos. Forte abraço. Beijo. Tchau.